verso 1. Amém? Que diz assim, irmãos, é a tentação de Yeshua por Satanás no deserto. E isso daqui também é importante, porque Yeshua veio como o Filho do Homem, veio também como um ser humano, e ali ele foi tentado pelo diabo, como todo ser humano é passível de ser tentado, só que Yeshua derrotou o Satanás na tentação. Então vamos ali, irmãos, Mateus 4, verso 1, que diz assim: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito do Eterno conduziu Yeshua para o deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E Yeshua ficou sem comer e beber durante 40 dias e 40 noites. Da mesma forma como Moisés também ficou 40 dias e 40 noites, da mesma forma como Elias também ficou 40 dias e 40 noites. Então, são 3 jejuns que tem na Bíblia de 40 dias e 40 noites, sendo esse agora o último de Yeshua HaMashiach. Verso 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Elohim, filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Yeshua, porém, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, veja bem, a primeira resposta que Yeshua dá, Satanás ele chega para Yeshua e diz: se tu és o filho de Elohim, se tu és o filho de Deus, o Mashiach, manda que essas pedras se transformem em pães. E Yeshua ele vai responder com o que está escrito nas Santas Escrituras da Torá. E Yeshua vai usar a Torá para derrotar Satanás. Olhe bem, está escrito. E por que ele também dá importância do que está escrito, irmãos? Porque o mais importante é o que está escrito. Olha só o que Yeshua fala. Mais importante de qualquer coisa é aquilo que está escrito nas Escrituras. E Yeshua vai usar Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Eu vou aqui já para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E Yeshua vai usar parte desse versículo aqui, que está na Torá, né? Porque Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. E Yeshua usa esse texto que diz assim: e te humilhou, né? E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, agora vem o versículo, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Então, Yeshua, ele vai aqui em Mateus 4, e antes de citar o versículo para Satanás, ele diz para o diabo: está escrito. E isso, irmãos, quando a gente chega e diz está escrito, quando você chega, meu irmão, minha irmã, diz está escrito, é um míssil no inferno, é uma bomba no inferno, porque você está baseado naquilo que o Eterno falou na sua palavra. E o Eterno falou na sua palavra ali na Torá, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que Yeshua responde aqui em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque, irmãos, o pão é o principal alimento, né, e que tinha no Oriente Médio, e inclusive hoje também, né, principalmente o pão asmo, aquele pão, né, sem levedo, sem levedura, amém, que é muito comido. Esse pão, ele vai ser eliminado, mas a palavra de Deus é que nos dá a vida eterna. Então, Yeshua está usando ali um versículo da Torá. Já o diabo viu que Yeshua usou a Bíblia, usou a Torá. Então, o diabo agora vai também usar a Bíblia, irmão. Veja bem, versículo 5. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Amém? Então, veja bem, irmãos, o diabo, ele foi junto com Yeshua até a cidade de Jerusalém. E ali, porque Yeshua estava no deserto. E Yeshua foi, né, e ficou no pináculo do templo.
E aí Satanás, ele vai agora no versículo 6 usar um versículo da Bíblia. Amém? E disse-lhe Satanás: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó, o diabo vai dizer, está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Você veja, meus irmãos, que Satanás ele conhece a Bíblia, mas ele não usou a Torá, usou o Salmo 91. Amém? Que eu estou aqui postando para os irmãos os 2 versículos que Satanás usou do Salmo 91 para confrontar Yeshua HaMashiach. E por que, irmãos? A espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, é a palavra de Deus. A espada que ataca o inferno é a Bíblia. Mas o diabo quis usar a espada do Espírito sem ter legitimidade para isso. Amém? Então o diabo pega o Salmo 91, versos 11 e 12 e cita: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. É o que Satanás usa aqui e fala antes. Está escrito. Se é porque está escrito, ó, eu estou te dizendo uma coisa que está escrita. Amém? Então, veja bem, meus irmãos, que o diabo, ele usa o Salmo 91 e tem muita gente, meus irmãos, até muito crente, que usa o Salmo 91 como uma idolatria. Bota o Salmo 91 na porta de casa, como se fosse um amuleto, meus irmãos. Bota o Salmo 91 como se fosse, né, um amuleto. E ali, irmãos, você vê aqui que as pessoas, né, sem discernimento, falam assim, o diabo foge do Salmo 91. Como que o diabo foge do Salmo 91 se ele está falando aqui o Salmo 91, meus irmãos, para Yeshua? Não tem sentido isso, meus irmãos. A Bíblia, ela é a espada do Espírito, tem que estar naquele que vive a palavra. Não adianta eu botar o Salmo 91, eu posso botar o Salmo 91 no meu quarto, mas não que aquilo vai espantar o Satanás, porque o Salmo 91 ou qualquer texto da Bíblia só tem efeito quando a palavra é vivida por aquele que está examinando. Amém? E o diabo não vivia essa palavra, e ele usou a palavra sem viver. Amém? Então ele diz, está escrito para Yeshua e usa o Salmo 91. Então, irmão, mais uma prova de que o Salmo 91 não espanta demônio nenhum, porque o próprio diabo fala do Salmo 91 em Mateus 4, verso 6. Amém? Agora veja bem, irmão, verso 7, Yeshua vai responder o diabo de que maneira? Também está escrito. Olha, verso 7 também, Yeshua diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aonde que Yeshua vai se basear nessa nova espadada no diabo? Na Torá, meus irmãos, novamente Yeshua, amém? Ele vai usar a Torá do capítulo 6, verso 16 de Deuteronômio, e que ele diz assim, não tentareis o Senhor vosso Deus. Amém? Está aqui, irmãos. Ele usa Deuteronômio 6,16. Em Mateus 4, verso 7, Yeshua diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, eu estou mostrando para os irmãos de onde que Yeshua tirou. Ele tirou de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E Yeshua usa novamente a Torá para fulminar o diabo, meus irmãos. Você sabe, meus irmãos, porque muita gente diz assim, não precisa observar a Torá, não precisa ler a Torá, é porque é muita gente que está sendo usada pelo adversário, porque o adversário foi derrotado, foi pela Torá e por quem maneja a Torá, que é Yeshua HaMashiach. E Yeshua usa um segundo versículo da própria Torá, do livro de Deuteronômio, amém? Que é o 5º livro de Moisés, e o diabo é derrotado na segunda tentação, amém? Vamos agora, continuando aqui em Mateus capítulo 4, meus irmãos. Verso 8 agora. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto. Quer dizer, não é que o diabo pegou Yeshua e levou até lá, não. Eles foram caminhando, tá, meus irmãos? E mostrou-lhe, indicou, se transportou aqui no sentido de indicou. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então o diabo mostrou, ó, tem uma coisa que esse homem ele não vai resistir, as riquezas do mundo, a glória do mundo.
E disse-lhe o diabo agora abandonou a Bíblia, vai falar uma tentação sem usar a Bíblia agora. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo dizendo que vai dar todas as riquezas do mundo como se ele fosse dono, e de nada ele é dono. Amém? Mas aí no verso 10, Yeshua vai responder. Então disse-lhe Yeshua, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, aonde que Yeshua pegou esse está escrito? No próprio capítulo 6 de Deuteronômio, 3 versículos acima. Amém? Ele vai dizer aqui, ó, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Amém? E Yeshua usa Deuteronômio 6,13 para destruir o diabo, meus irmãos. Ele usa novamente a Torá, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, no verso 11 diz, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, irmãos, você veja bem, irmãos, nessa palavra aqui, que Yeshua ele vem usar 3 versículos do livro de Deuteronômio. Amém? Ele vem usar os 3 versículos do livro de Deuteronômio. Ele vem usar, meus irmãos, ó, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Deuteronômio capítulo 6, verso 13, e Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Amém? E Yeshua usa 3 versículos da Torá e o diabo vai embora. Por isso, meus irmãos, que a importância de nós examinarmos a Torá escrita é muito importante, meus irmãos. Amém? A Torá oral também é importante, mas a escrita é mais importante. Amém? Porque Yeshua, ele usa o que está escrito. Amém? Ele é muito cuidadoso em falar as 3 vezes está escrito para o diabo. Você vê bem, no versículo 3, versículo 4, Yeshua diz, está escrito. Depois, no versículo 7, Yeshua diz, também está escrito. No versículo 10, ele diz, vai-te Satanás, porque está escrito. Então é importante, por que é importante, então, você, eu, todos nós, examinarmos as Escrituras? Porque somente examinando as Escrituras é que vamos ter acesso à vida eterna, como Yeshua falou aqui em João capítulo 5, verso 39, que Yeshua fala assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Agora, meus irmãos, vamos a alguma coisa muito interessante aqui nessa passagem de Mateus 4, que nós falamos da tentação de Yeshua. Eu queria trazer para os irmãos aqui uns aspectos importantes. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos. Quando nós lemos ali no versículo 3, diz assim, o tentador se aproximou-se, amém, dele e lhe disse. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que já está aumentado aqui. Tá. Então, diz assim, irmãos, se você é o filho de Elohim, filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Veja bem, irmãos, há uma sutileza nisso. Porque o diabo estava querendo que transformasse que pedras? As pedras da Torá em pães. Mas ele está usando isso, meus irmãos, como uma estratégia que é contrária à palavra de Deus. Você não pode usar as pedras da Torá e transformá-las em pães. Isso tem essa sensibilidade aqui, ó, dos falsos profetas que querem transformar a Bíblia Sagrada em fruto de ganho. Amém? Então, aquela tentação que o diabo diz, transformar as pedras em pães, é exatamente, meus irmãos, os que usam a Bíblia. Aqui está escrito no livro aqui, Holy Bible, amém? Bíblia Sagrada, amém? Porque, irmãos, o diabo usando isso para poder, ele usa essa estratégia e derruba muitas pessoas que querem transformar as pedras em pães. Só que as pedras da Torá não é transformada em pão, porque a pedra da Torá já é o próprio alimento que Deus nos dá, meus irmãos. Louvado seja Deus. E agora essa é muito tremenda. Amém? Eu vou ver esse versículo aqui. Ele diz assim, Yeshua responde, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai.
Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que é o que ele fala em Mateus 4:4, né? Nós lemos agora. Eu queria que os irmãos observassem que a palavra, a boca, ela é a letra P hebraica. E a letra P, ela é formada por duas letras. A letra Yud, que quer dizer mão, amém? E a letra Kaf, que quer dizer a palma. Então você tem aqui, ó, a boca de Deus, amém? Ela precisa, aquilo que sai da boca de Deus tem que ser transformado em mão e palma. O que significa mão e palma? Ações, atitudes e realizações. O que o mandamento ali diz, irmão, que nem só de pão virá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus, é que o Eterno quer que aquilo que a boca dele falou, e o que a boca do Eterno falou, irmão? De Gênesis, é claro, Gênesis, Apocalipse, mas a boca do Eterno falou direto, amém? Foi na Torá e nos 4 evangelhos, através de Yeshua. Amém? Então, a boca do Eterno falou na Torá ali, de Gênesis até Deuteronômio, e a boca do Eterno falou, claro, também falou nos profetas, mas falou intensamente na Torá e nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Então, o que saiu ali da boca do Eterno tem que ser feito o quê? Ações na nossa vida. O que o Eterno mandou, nós temos que obedecer e praticar. Não pode ser somente ouvinte. Como diz o apóstolo Paulo, não são justificados aqueles que ouvem a Torá, mas aqueles que executam. Você vai aqui comigo, meus irmãos? Louvado seja o nome do Eterno. Eu vou aqui buscar esse versículo que é importante, amém? Que está ali em Romanos, capítulo de número 2. Eu vou aqui buscar o versículo que está em Romanos, capítulo 2, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Romanos, para ficar bem claro aqui, louvado seja Deus, é a primeira carta aqui, depois de Atos, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala, meus irmãos, amém? No verso 13, porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Por isso, meus irmãos, que ouvir não adianta, não vai resolver nada. O que o Eterno quer é que a Torá seja praticada. Para isso, cada um de nós lê a Torá todo Shabat. Amém? Para que a gente possa, meus irmãos, cumprir a vontade de Deus. Então, e também os evangelhos. Tem que ler os 4 evangelhos, irmãos, porque o evangelho interpreta a Torá. Aquilo que Yeshua interpretou a Torá é o que está valendo. Amém? Então você veja bem, meus irmãos, aqui, louvado seja o nome do Eterno, que a gente está falando aqui, o que saiu da boca de Deus, que é a letra P, hebraica, ela se transforma em Yud, que é mão, e palma, que é Kaf. Então, isso aqui vai gerar o quê? Realizações, atitudes. Torá, que é o que está escrito aqui nessa palma, né? Tav, Vav, Resh e Re. Torá, ela tem que ser praticada, como diz o apóstolo Paulo. Agora vemos uma coisa muito interessante que eu vou falar para os irmãos agora, tudo nesse texto. Vocês sabem, meus irmãos, que existe a interpretação Sod, amém? Que é a interpretação profunda do texto em hebraico. Então, nós vamos aqui nesse texto que a gente leu, de Mateus capítulo 4, que diz assim no verso 7, e falou para ele Yeshua, né? Mas está escrito, não põe Adonai seu Elohim à prova, que nós vimos que está lá em Deuteronômio capítulo 6, ou seja, não tentareis o Senhor teu Deus. Amém? E você vai dizer aqui, no verso 8, diz assim, mais uma vez o adversário levou o cume de uma montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória. E disse para ele, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Yeshua respondeu no verso 10, retira-te, adversário, porque está escrito, adore Adonai seu Elohim e sirva a ele somente. Então o adversário deixou, os mensageiros vieram e o serviram. Irmãos, você sabe que a interpretação Sod, dentro de um texto hebraico, com letras espaçadas, você tem a mensagem que o Eterno quer.
Eu já expliquei isso para os irmãos. Você, por exemplo, quando você pega o livro de Gênesis, de 50 em 50 letras tem a palavra Torá. Se você conta 50 letras no hebraico, tem o Tav. Conta 50 letras, tem o Vav. Conta 50 letras, tem o Resh. Conta 50 letras, tem o Re. Conta mais 50 letras, tem o Tav. É a marca do Eterno, as palavras do Eterno ali no livro de Gênesis, no livro da Torá, mas no livro dos Evangelhos também, irmãos. Então, nós estamos aqui com o Evangelho de Mateus, que é uma Torá viva também, por isso que eu digo que as palavras de Yeshua são Torá viva, e você vai ver que existe aqui uma palavra equidistante de 40 e 42 letras no hebraico. Então, você tem aqui uma letra Tav, amém? Você conta, meus irmãos, 42 letras, amém? Você vai chegar na letra Vav, amém? Você conta também, você vai estar na letra Resh, depois você conta, vai estar na letra Re. O que é isso, meus irmãos? Amém? Você vai estar o que aqui? Você vai estar vendo, meus irmãos, a palavra Torá. Amém? Então, o que quer dizer essa palavra aqui, irmão? E falou para ele Yeshua, não põe seu Elohim à prova, o adversário leva ele ao monte e diz, todos esses reinos estão à sua glória. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Ele diz, somente a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, você observa, meus irmãos, que todo esse manejo aqui da palavra, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, você vai ver que vai gerar a palavra Torá. Amém? Então, o que é a palavra Torá? É você não se ajoelhar diante das coisas das trevas. Não se ajoelhar, mas estar sempre adorando o Eterno. E agora nós vemos, meus irmãos, que tem aí uma festa pagã, que para mim, quero nem saber dessa... O que é essa festa? A gente nem está distante disso, mas eu quero dizer para os irmãos que quando a gente está na Torá, a gente não pode nem sequer chegar perto dessas coisas, nem sequer pode chegar perto dessas coisas mundanas e malignas, né, que são cultos a demônios que estão sendo feitos durante esses dias. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos o quê? Nesses dias fazer o que nós estamos aqui com Yeshua. O que Yeshua fazia? Examinava a Santa Torá do Eterno. Amém? Você também, meu irmão, minha irmã, você tem aí para examinar a Torá do Eterno, que Yeshua foi tentado e destruiu o diabo com 3 versículos da Torá, meus irmãos. Da mesma maneira, você não vai se deixar ser tentado por nenhum problema desse mundo. Amém? Você vai continuar firme na Torá e lendo também os 4 evangelhos, porque cada palavra ali do evangelho é Torá viva. Amém? Então, queridos, que o Espírito de Adonai continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Que nós possamos, aqui tem mais alguns mistérios aqui, mas depois a gente fala em outra oportunidade. Amém? Mas a gente agora, meus irmãos, vamos orar a Deus em nome de Yeshua HaMashiach, porque nós temos nossa ligação com Deus, nossa intimidade com Deus. E eu, nesse período, também vou postando alguns vídeos importantes para os irmãos ficarem sendo instruídos também dentro da palavra de Deus. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.